aqui hoje para falar de um assunto que já tem um tempo que eu tô querendo trazer aqui, é uma reflexão que eu tenho feito a respeito de informação. Eu sou o tipo de psicólogo que eu prezo muito pela informação para os meus pacientes. Então eu sempre busco passar, conhecimento para que isso possa até engajar esse paciente a aderir a algum tratamento, enfim, seja no âmbito da saúde mental, seja em qualquer área da saúde. Então, por tudo isso, e por mim mesma, é uma característica minha, eu gosto de me manter informada. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu passo adiante, de alguma forma. Seja escrevendo ali no meu blog, seja passando para os meus pacientes, seja para as pessoas que eu gosto, que estão comigo. Eu gosto de transmitir o conhecimento. Isso também pode vir muito da área do jornalismo, né? Que antes de ser psicólogo, eu sou jornalista. E tudo que a gente descobre, a gente quer escancarar para todo mundo. Porque informação, inclusive, pode salvar vidas. E refletindo sobre isso, eu fiquei pensando também que quanto mais informação, mais conhecimento a gente tem, porque assim, né? A gente precisa fazer alguma coisa com essa informação. A gente faz, né? A gente transforma em conhecimento e coloca em prática. Mas, refletindo sobre isso, eu percebo que existem muitos problemas, né? Então, quanto mais eu tenho conhecimento, mais eu percebo que existem inconsistências ou incoerências, em termos de política mesmo. Porque existem muitas pessoas que não têm acesso à informação, a muitas informações. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Eu refleti sobre isso baseada nas minhas experiências pessoais e profissionais, em termos de clínica psicológica. Pessoais, né, as pessoas que a gente vai esbarrando, vai conhecendo, no dia a dia vai interagindo, e profissionais, né, pelas coisas que a gente vê aparecer na clínica. E também do que a gente vê, assim, também na TV, e eu sou uma pessoa que reflete sobre tudo o tempo todo, então isso me levou a refletir também, notícias, etc. Qual que é o grande ponto, né? Às vezes a gente acha, né, porque a gente convive com pessoas iguais, a gente acha que todo mundo sabe aquela informação que a gente tem. Mas na verdade isso não é bem uma realidade, né? Às vezes somos privilegiados por termos nascido em uma família estável, e eu tô falando aqui assim para todos os públicos. Eu sei que tem pessoas que me seguem aqui de várias classes sociais, enfim. Então é importante a gente falar disso. Às vezes a gente nasce numa cultura familiar completamente distoante da realidade do Brasil. Então, assim, você pode ter estudado nas melhores escolas, né? Você não sofreu preconceitos, você tem informação e conhecimento que foram passados em termos de família mesmo. E aí você se depara, e eu já trabalhei, né? Eu trabalhei em comunidade, periferia de São Paulo, enfim, e vê que essa não é a realidade que chega. Né? Essas informações que a gente tem fácil acesso pela TV, ou de repente, sei lá, né? Por estudos mesmo, não chega para a população da periferia. E aí é que tá o problema. A gente cresce no meio que a gente nasce, né? A gente aprende determinadas formas de agir, se alimentar, sobreviver e etc. E a gente entende que aquilo é saudável, mas nem sempre é. Eu fiquei refletindo sobre isso justamente pelo ponto alimentação. Porque é algo que eu tenho batido na tecla de muitos pacientes e tal. Porque a alimentação saudável, ela também afeta a saúde mental, né? Ela colabora com a saúde mental. E tem estudos em cima disso e tudo mais. Meu papel também é de multiplicar esse conhecimento para os pacientes. E de alguma forma poder engajar. Mas nem todos são capazes de engajar nisso, sabe por quê? Porque nem todo mundo tem condição. Infelizmente, se alimentar bem hoje custa caro e saudável. Por que será? Eu fico me questionando, né? Os alimentos altamente processados são mais baratos e mais fáceis de serem consumidos por essa população, por exemplo. E aí a gente fala de saúde, a gente fala de várias coisas, e esse conhecimento não chega. E às vezes eu ainda escuto, nossa, mas a vida toda eu fiz assim, né? E nunca tive problema, mas isso tá errado, né? E aí fica difícil de aderir a um conhecimento novo, sendo que aquilo funcionou, entre aspas, a vida toda pra pessoa. Por falta de informação, de conhecimento, enfim, de estudo, né? E é o que eu mais vejo. Então eu fiquei refletindo muito sobre isso, né? Até que ponto existem muitas desigualdades, né? O conhecimento que eu tenho, eu sei que isso aqui é saudável, tá, mas nem todo mundo tem acesso a esse tipo de alimento que é saudável. É claro que a gente tem várias pessoas aí, né, que estimulam um alimento de baixo custo, mas que é saudável. Inclusive eu faço a mesma coisa, falo de frutas, falo de várias coisas assim. Mas assim, né, é complicado, né? Então, mudar também essa cultura que não chega, né, para quem não tem esse acesso à informação, ao conhecimento. Então eu fiquei pensando sobre isso, até mesmo, né? Eu fui comer num restaurante próximo ao consultório, é um restaurante de baixo custo ali e tal, enfim, você vai ver a pessoa coloca ali óleo de soja ao invés de azeite extra virgem, que é caro, a gente sabe que é caro, mas é muito mais saudável, e é um restaurante. Então a pessoa não tem conhecimento e vai disseminando porque é mais barato, né? E entende que é mais barato, beleza, tá, cabe no meu bolso, mas não tô tão preocupada, não existe uma cultura da saúde, né? Da promoção da saúde. E talvez, a minha grande questão, e talvez se isso existisse, por que não, né? Aquela lei da oferta e procura, né? O capitalismo que a gente vive, de repente não ficaria mais barato? Não sei, ou não sei, eu não sei.
Mas é uma questão para questionar, né? Gera uma confusão mesmo, porque o que é mais procurado pelas pessoas é mais barato e é porcaria, né? É porcaria, vai, uma bolacha recheada é porcaria, enfim, coisas assim, né? Aquela coisa colorida, cheia de açúcar, é porcaria, e as pessoas não falam disso, né? As pessoas não consumindo porque mata a fome e pronto, né? A pessoa passa necessidade. Então eu fiquei pensando bastante sobre isso. Isso vale para qualquer área, né? Eu tô falando especificamente da alimentação, porque foi um ponto que me chamou a atenção nesses últimos dias e tal, e eu tô para gravar, falar sobre isso já tem um tempo. E aí existe uma cobrança, né? Se a pessoa tem alguma mínima condição, ou consegue pagar um médico particular, ou vai até no convênio, né? E daí convênio, a pessoa de repente trabalha, ela tem convênio, plano de saúde, não é por ela que ela paga, ela tem porque ela trabalha. E os médicos não levam isso em consideração também, né? Esse contexto social aí da pessoa. Ó, fala que você tem que comer comida assim, mas e aí? Você vai entender o que tá por trás da cultura dessa pessoa, né? Então, existe uma falta de empatia nesse sentido, né? Então, eu fiquei refletindo sobre isso. Refletindo sobre um pouco de injustiça que existe nessa desigualdade, né? E por mais que a gente tenha muita facilidade de acesso à informação hoje em dia por conta da internet, as pessoas têm uma preguiça mental, né? Se elas não tiverem uma cultura do conhecimento, de buscar informação, de estudar, por exemplo, elas vão buscar até mesmo o que é mais fácil. E hoje em dia tá muito fácil, vou repetir a palavra, tá muito fácil a pessoa buscar aquilo para dispersar, né? As redes sociais para dispersar, para, enfim, assistir BBB, ficar alienado. Tudo bem assistir de vez em quando, né? Mas a gente se aliena muito fácil. E eu me incluo nessa, porque às vezes a gente quer se distrair um pouquinho para dar uma relaxada, a gente acaba se alienando em coisas que não são tão úteis, né? Então é interessante a gente pensar sobre isso, né? O que a gente está consumindo, né? E o que a gente está tirando a nossa atenção, está nos dispersando, o quanto de informação que a gente está deixando de passar, o quanto a gente está alienado também no nosso próprio grupo, não percebe que existem grupos aí, outras pessoas, muitas, né, também precisando de informação. E quanto mais conhecimento a gente tem, e eu tô batendo nessa tecla porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais chance a gente tem de sobreviver a determinadas doenças. Porque quanto mais a gente fica inconsciente por algumas coisas, sei lá, uma fala comum. Na minha genética, todo mundo morreu por, né, meu pai, meu bisavô, meu avô e tal, por, né, derrame, sei lá, teve ataque cardíaco, morreu e tal. Então, se acontecer comigo, paciência. A pessoa não entende que ela pode evitar, cuidando da alimentação, por exemplo, e só deixa a vida me levar, né? Ou cuidando para evitar, né? Porque o fato de ser genético não significa que você vai desenvolver, mas você pode evitar. E nem isso serve de alerta para a pessoa. A gente escuta isso, né? Então, vamos lá, né? A questão do alcoolismo, as pessoas não levam em consideração, mas também é genético. A pessoa sabe disso e vai beber, né? A gente tem várias outras situações também que são genéticas, a própria depressão, né? Alguns transtornos também psiquiátricos são genéticos, né? Aquilo que se fala erroneamente de forma emocional, né? Embora seja equivocado, na genética a gente vê esse termo, também é genético. Então, assim, existem várias coisas que a gente pode evitar, né? Até porque existe a epigenética, então a gente está aqui mudando os nossos hábitos para então mudar nosso destino. Então, nada é determinante, né? A genética não é determinante. Então, só que essa informação, às vezes, fica solta, porque as pessoas não absorvem, né, esse conhecimento por justamente ignorância de ignorar, né? De não saber e de banalizar, né? E quanto menos conhecimento se tem, quanto mais hostil, né, tiver sido o ambiente da infância, da adolescência, pior é. Porque a pessoa vai valorizar só aquilo que ela tem necessidade, fisiologicamente falando. Então eu prefiro comer, né, na cabeça dessa pessoa, eu prefiro comer um pacote de bolacha recheada do que comer, sei lá, né, legumes, verduras e frutas, enfim. Porque não se tem esse conhecimento e a fome, a necessidade fisiológica é muito maior. Então é complicado. Eu fico refletindo sobre isso, quanto a gente pode fazer a nossa parte para minimizar esses danos, né? Enfim, a gente vê uma sociedade cada vez mais doente, né? Morrendo aí por, sei lá, hipertensão, obesidade e por aí vai, diabetes, né? E na verdade a gente não tá cuidando do básico, né? O governo, sei lá, quem que pode fazer isso, né? Ou cada um fazer a sua parte, mas órgãos maiores poderiam também cuidar disso. Fiquei refletindo sobre isso. É uma questão aí interessante, cada um buscar, mas nem todo mundo tem essa condição, essa motivação de buscar, porque, enfim, cresceu num ambiente que não teve esse incentivo. Então fica a minha dica aí para reflexão. E de repente quem tiver ideias pode compartilhar, né? Compartilha esse vídeo, vamos conversar um pouquinho mais sobre essa temática.